Por favor. Ok. Bom dia. Então, cumpro-me cumprimentar senhoras e senhores deputados, cumprimentar a Associação Oncológica do Algarve, que temos aqui para ouvir nesta Comissão de Saúde, a requerimento do PST. Eu vou informar a grelha de tempos que nós temos para esta audição. Vamos dar a palavra ao grupo parlamentar requerente, o PST, por 4 minutos. Depois passamos a palavra à Associação Oncológica do Algarve, também por 4 minutos. Depois damos a palavra aos grupos parlamentares presentes por 4 minutos também. Em resposta, a Associação usará do tempo que os grupos parlamentares usarem em conjunto. Numa segunda ronda, daremos 1 minuto a cada grupo parlamentar e depois, novamente, a resposta em bloco por parte da Associação Oncológica do Algarve. Eu perguntava só, da parte da Associação, quem é que usaria da palavra, se era a doutora Maria de Lourdes, o enfermeiro Jaime, ou se dividiam o tempo entre os dois. Vamos dividir em partes. Venho fazer a minha apresentação, Maria de Lourdes Santos Pereira. Venho também desejar um bom dia a todos e agradecer o vosso doutora Maria de Lourdes, só um bocadinho, eu passo já a palavra, só era para tentar perceber se dividiam a intervenção ou se falaria apenas um. Muito obrigada. Nesta fase, nós vamos dar a palavra ao grupo parlamentar do PST, que vai usar de 4 minutos e apresentou o requerimento com um assunto sobre a deslocação dos doentes para Sevilha, a fim de aí receberem cuidados de radiocirurgia. Se estivermos já em condições de eu passar a palavra, vai apresentando os cumprimentos, entretanto ele deve... Eu pedia só aos presentes para sermos rigorosos no cumprimento do tempo que temos disponibilizado, porque depois às 10 temos também uma segunda audição. Tem a palavra, então, o Sr. Deputado Rui Cristina, do Grupo Parlamentar do PST, para apresentar o seu requerimento. Muito obrigado, Sra. Presidente. Caras e caros deputados, também agradecer aqui à Associação Oncológica do Algarve por estar presente nesta audição. Esta audição, como sabem, foi requerida pelo Partido Social Democrata no momento em que se soube que utentes oncológicos algarvios tinham que se deslocar de Sevilha, do Algarve para Sevilha para fazer radiocirurgias. O SNS no Algarve está um verdadeiro caos, há um grande aumento dos tempos de espera para acesso a consultas e a cirurgias, onde se encontram em lista de espera cerca de 17 mil algarvios e quem quer uma consulta de oftalmologia em Portimão espera e desespera por mais de 3 anos. Este é um problema estrutural do SNS que se agudizou nestes últimos 7 anos da governação do Partido Socialista e, lamentavelmente, a situação dos utentes algarvios tem vindo a piorar. No ano passado foram noticiadas por várias vezes que os utentes do Serviço Nacional de Saúde do Algarve teriam de ir à Espanha para realizar tratamentos e fazer exames e lembro que esta situação veio a público no âmbito de um concurso público internacional para a prestação de serviços de radioterapia, através do qual o Centro Hospitalar Universitário do Algarve adjudicou a realização dos tratamentos dos doentes oncológicos a uma clínica em Sevilha. Perante a indignação da opinião pública, unânime em criticar uma decisão que seria lesiva para os utentes, alegadamente, a referida clínica desistiu do concurso e digo alegadamente por falta de informação cabal, solicitada por mim e pelos deputados eleitos do PSD pelo Algarve, aos ministros da Saúde, a doutora Marta Temido e ao atual detentor do cargo, e os tratamentos continuam a ser realizados no Algarve, mas qual não é a surpresa quando, uns meses mais tarde, a administração do SUA volta a cometer o mesmo erro. Há um novo concurso público internacional, desta vez para radiocirurgia, e o resultado foi, se possível, ainda mais gravoso. Apesar de ser possível a realização no Algarve, o concurso foi ganho pela mesma clínica e lá têm os algarvios, já com neoplasias diagnosticadas, de ir para Sevilha, a fim de receberem tratamento. No melhor dos cenários, é um erro muito grave cometido 2 vezes de seguida.
É desumano sujeitar doentes já fragilizados a um transporte de 4 horas, serem atendidos por profissionais que não falam português, num transporte sem condições mínimas em caso de mal-estar e, eventualmente, sem seguro de passageiros para caso de acidente. Coloco-vos aqui as seguintes questões. Há membros da administração do SUA que afirmam que estes tratamentos efetuados em Sevilha têm mais qualidade do que aqueles feitos na região do Algarve. Isto é verdade? Se sim, quais são as diferenças? E não sendo do interesse e não será também do interesse dos utentes, ou seja, não sendo no interesse dos utentes, será que serve os interesses da região enviar os doentes para a Espanha? A última questão. Tendo a associação sido preterida no primeiro concurso internacional para a prestação de serviços de radioterapia aos utentes do SNS, consideram útil definir critérios de ponderação na avaliação que penalizem, nomeadamente, a distância da prestação de cuidados ao hospital ou a necessidade de um transporte longo para a realização dos tratamentos ou exames? E, perante esta situação insustentável, para os utentes, o PSD exige que o Governo adote sem mais demoras as medidas que se impõem para inverter esta crescente degradação das condições e que diga como pretende reverter a situação que deixou agravar nestes últimos 7 anos. Porque para o PSD é necessária a defesa do interesse do público e da melhor qualidade dos cuidados de saúde a prestar aos utentes, porque os algarvios merecem mais. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Eu passava agora a palavra à Associação Oncológica do Algarve, nesta fase por 4 minutos. Muito obrigada. Tem a palavra. O meu nome é Maria Lourdes Santos Pereira, sou licenciada em Estudos Anglo-Americanos e sou presidente desta associação desde 2016, ano em que o meu marido faleceu, e dei continuidade ao seu trabalho. Eu quero agradecer o vosso interesse nesta situação tão importante para a população algarvia e que tantas vezes se tem sentido distante dos meios de apoio necessários para esta luta contra o cancro no Algarve. Obrigada por esta iniciativa. Eu vou passar a palavra ao nosso sócio enfermeiro Jaime Fernando, que celebrou vários projetos relativos à Associação Oncológica, nomeadamente o da radioterapia. Tem sido porta-voz da Associação e, portanto, se não se importam, eu passava a voz a ele. Muito obrigada. Muito bem, obrigada, doutora Maria de Lourdes. Passamos então a palavra ao enfermeiro Jaime Ferreira. Muito obrigado pelo convite em nome da Associação Oncológica. Em relação a este assunto, parece-me por demais evidente, e é uma questão só de bom senso, que a decisão do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário do Algarve é completamente absurda e parece querer, num contexto de cancro e tratamentos, quererem estabilizar completamente as pessoas como se merecessem um castigo suplementar para além de serem doentes de cancro. Não se percebe, não há vantagem nenhuma em as pessoas se deslocarem para Sevilha, não há vantagem nem técnica, nem outra. Mas pior do que isso, nós estamos aqui a falar com o Parlamento português e no contexto em que este Parlamento e os anteriores, desde a fundação do SNS, que está lá no artigo a seguir ao universal, tendencialmente gratuito, no artigo 64 da Constituição, está lá escrito que o SNS é participado. E participado é o exercício da cidadania. Este Parlamento, em 2019, aprova uma carta de participação da cidadania individual e coletiva ou das entidades que representam os doentes e os clientes da saúde, e tudo isto é feito e fica, quando se lê estas coisas todas, desde 1976 até agora, com o interesse e a colocação do cidadão no centro do sistema e do Serviço Nacional de Saúde, fica tudo num rol de muito boas intenções, mas cuja prática depois é pura e simplesmente triturada por administrações a nível local, quando não têm o bom senso e a sensibilidade para tratar estes assuntos. Fazer concurso de radioterapia, em que na primeira fase para a radioterapia, por exemplo, aquele concurso que depois veio o secretário de Estado ao hospital, ao SUA, e que disse que os doentes ficariam cá. Fazer concursos em que os critérios são económicos e quando eles ficam empatados fazem uma decisão de bola ao ar, ou bola branca ou bola preta, isto não é normal. Isto não é defensor nem do reconhecimento
do papel das pessoas e do sofrimento das pessoas. Para terminar nesta fase, dizer que, por exemplo, os tratamentos de radiocirurgia que são feitos em Sevilha, nós não sabemos que tipo de tratamentos, que tipo de equipamentos é que são utilizados. O que nós sabemos é que em Faro temos duas coisas muito importantes. Um acelerador de partículas linear, que é de última geração, e mais, não, por exemplo, na radiocirurgia cerebral ao crânio, do sistema nervoso central, não precisamos de fixadores externos no crânio do doente para fazer estes tratamentos, temos máscaras próprias e apropriadas para este tipo de tratamento. Isto é o que nós temos porque, mais uma vez, pedido informação desde sempre aos decisores da administração sobre este assunto, nunca respeitaram o que está na lei, que é a participação na cidadania dos representantes dos doentes, nestes casos, serem ouvidos e serem informados, no mínimo, das decisões, dos motivos que fundamentam esse tipo de decisões. E, portanto, nós, desde 1994, que lutamos pela preservação de melhor e mais saúde para a população. Nós estimulamos e criamos rastreios. Nós estimulamos e criamos e financiamos, através da Associação de Municípios do Algarve, de fundos comunitários, nós somos um exemplo do uso, do aprofundamento da cooperação transfronteiriça na saúde. Foi a Associação Oncológica que começou o processo de aprofundamento com as políticas europeias, nomeadamente o desenvolvimento dos programas Interreg. Somos nós que fazemos. E para terminar, deixem-me dizer esta estupefacção. Nós, uma associação oncológica, que é uma instituição particular de solidariedade social, articula a saúde com o Serviço Andaluz de Saúde, ou seja, com o setor público da saúde na Andaluzia, desde sempre, e depois temos o Estado, através do SNS, no Conselho de Administração, que articula a saúde com a Andaluzia todo no setor privado. Há aqui qualquer coisa que não bate certo. Muito obrigado para já. Obrigada, enfermeira Jaime Ferreira. Obrigada, doutora Maria de Lourdes Santos Pereira. Vamos agora passar a palavra aos grupos parlamentares e dou a palavra ao grupo parlamentar do PS, o deputado Jorge Botelho. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar a doutora Lourdes, que gosto de ver, e, obviamente, cumprimentar o Sr. Enfermeiro Jaime Ferreira. Eu gostava de dar 2 ou 3 afirmações de princípios que me parecem bem sobre este caso e depois fazer 1 ou 2 questões pequenas para esclarecer melhor a Comissão porque é que chegámos aqui. A primeira questão que eu acho que é importante, que o Partido Socialista defende que estes serviços de radiocirurgia e outros sejam feitos em Portugal. E é importante que se diga isto com clareza, porque o resultado deste concurso, que teve 2 partes, digamos assim, ou foram 2, não foi um foi anulado, que foi o da radioterapia, e o da radiocirurgia foi adjudicado a uma empresa em Sevilha. Obviamente, quem tem familiares que andam nas carrinhas que foram citadas, como é o meu caso, não é propriamente, e eu e outros utentes que têm que ir a Sevilha fazer um conjunto de serviços, não é, consideramos nós, a melhor solução, em virtude até da língua. Eu que talvez não focasse tanto nos serviços que são feitos, mas da língua que em Espanha fala-se espanhol, não se fala português. Por isso, partindo deste princípio, quero-vos dizer que nós defendemos que estes serviços têm no futuro de ser feitos em Portugal, serem feitos no Algarve e serem feitos num serviço de saúde público no Algarve. E para isso também quero referir que o Sr. Ministro, na última audição que passou aqui pela Assembleia da República, sobre este assunto e questionado sobre este assunto, referiu expressamente que uma das prioridades do Serviço Nacional de Saúde era dotar o Centro Hospitalar e Universitário do Algarve de um centro de radioterapia público e é para aí que caminhamos e essa é que é a urgência. Mas nós conhecemos a história da Associação Oncológica do Algarve. A Associação Oncológica do Algarve é uma história de partilha que, em função dos utentes, protagonizada pelo marido da doutora Lourdes, o Dr. Santos Pereira, que tive o prazer e a grande amabilidade de conhecer, era um homem excelente, e esta é a história da vida do Dr. Santos Pereira em prol dos utentes do Algarve. Eu acho que nós, algarvios, temos que manter essa memória viva, porque é importante. Mas também sabemos que, em determinada altura, quem fazia estes serviços era a Associação Oncológica do Algarve. A minha questão é um pouco esta, porque a forma também é importante. Porquê é que o Centro Hospitalar teve que fazer um concurso? Porquê é que isto não é contratação excluída? O Centro Hospitalar entregou muitos serviços de radioterapia, de radiocirurgia, serviços
à Associação Oncológica do Algarve? Qual foi o acordo que a Associação Oncológica fez com uma empresa prestadora de serviços que fez agora cair-nos neste serviço? E era bom esclarecer sobre essa matéria. É a Associação Oncológica que concorreu, porque se concorreu estava excluída, a este concurso público, ou a Associação Oncológica é que se colocou diretamente sobre a égide do Código da Contratação Pública? É que não hajam dúvidas. Nós queremos que os serviços sejam feitos todos no Algarve, mas também conhecemos que há um conjunto de regulamentação que tem que ser cumprida. Por isso, a minha pergunta é a Associação Oncológica que colocou propostas neste concurso público ou é uma empresa? E sendo uma empresa, qual é a participação da Associação Oncológica sobre este tratamento ou um conjunto de tratamentos que têm que ser contratualizados? Porque isto é muito importante. Porque quando foi só a Associação Oncológica, a história do Dr. Santos Pereira, da Dra. Lourdes e de um conjunto de pessoas, isto era contratação excluída. O trabalho era feito ali, era feito na Associação Oncológica, muitos utentes foram à Associação Oncológica porque não ia ao regime dos concursos públicos. Por isso, lamentando que isto esteja a ser feito em Espanha e que não haja dúvidas sobre isso, sobre a posição do Partido Socialista, sobre esta matéria, queremos que isto seja feito no Algarve, tem que ser feito no Algarve, o Governo tem que construir uma unidade de radioterapia na região público, e se não der, obviamente, abrimos a porta, como sempre, aos privados, mas tem que ser público, porque o centro hospitalar tem que ser dotado desta dotação. Mas aqui há uma questão que eu acho que era importante esclarecer nesta posição de princípio que nós temos. Nós não estamos e termino já, Sra. Presidente, nós não estamos muito confortáveis com isto, mas obviamente é o que temos neste momento e é isto que tem que ser mudado rapidamente. E para isso há o compromisso do Governo para o fazer. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Pedro Frazão. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Coordenadora das audições, cumprimentar a Associação Oncológica do Algarve, agradecer as explicações que nos deu na intervenção inicial e, de facto, eu acompanho as declarações do Sr. Deputado do Partido Socialista. De facto, o Chega também não está nada confortável com esta situação e, por isso mesmo, em junho passado, nós enviámos ao gabinete da Sra. Ministra da Saúde, à altura, a Dra. Marta Temido, uma pergunta ao Governo, que está datada do dia 9 de junho, exatamente, que depois só foi respondida algumas semanas depois, sobre esta questão. E considerávamos que, pela primeira vez desde 2006, o Hospital de Faro abriu um concurso internacional para o tratamento de doentes oncológicos e que, portanto, isto vinha trazer uma mudança de paradigma e que essa mudança de paradigma era denunciada pela Associação Oncológica do Algarve, que vinha denunciar uma intenção da transferência dos tratamentos de radioterapia para uma clínica de Sevilha na sequência desse concurso público internacional. Ora, o que nós perguntámos diretamente à Sra. Ministra era se era verdade que esta denúncia feita pela Associação Oncológica do Algarve era verdadeira e se, de facto, era a intenção de deslocar essa unidade de radioterapia do Algarve para Sevilha. O gabinete da Sra. Ministra depois respondeu, dizendo que tinha sido, de facto, aberto um concurso internacional no montante de 6 milhões de euros para a contratualização de serviços de radiologia, radioterapia, PET e TAC, mas que no que dizia respeito à radioterapia convencional e que dizia na altura a Sra. Ministra que isso abrangia a esmagadora maioria de doentes em causa, que isso não era verdade, que se verificava que estavam localizados no Algarve. Vou ler: a empresa com a melhor proposta continua a ser a que está localizada na região, não se verificando assim qualquer deslocalização para Sevilha da unidade de radioterapia para os seus utilizadores. Isto é a resposta assinada pela chefe de gabinete, doutora Sandra Gaspar, da doutora Ministra Marta Temido, e esta resposta é datada de 15/6/2022. E o que eu gostava de perguntar muito diretamente à Associação era se esta resposta a esta data era verdadeira ou não, porque, de facto, pelo que está a ser aqui descrito, parece-nos frontalmente que esta resposta dada pelo gabinete da Sra. Ministra não acompanha a verdade do que está a acontecer no Algarve. E depois gostava de também perguntar
qual é que será a melhor solução para a Associação Oncológica do Algarve? Todos sabemos que o SNS tem que ser reforçado, mas se, na vossa perspectiva, isso deve ser feito no Hospital Universitário Central do Algarve ou noutro hospital do Algarve, qual é que é a vossa solução para este problema, para que o Governo possa, de facto, dar um acesso a cuidados de saúde oncológicos de qualidade na região do Algarve e também na região do Alentejo, que a região do Algarve também serve. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado João Dias. Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhores deputados, quero cumprimentar a doutora Lourdes, a professora Lourdes Santos Pereira, que tive o grato prazer de a encontrar no passado dia 12 de dezembro, numa visita que fiz às instalações da Associação Oncológica do Algarve e, de facto, na altura, para além de muitos outros assuntos, principalmente a atividade que esta associação, com relevância na região, desempenha, tivemos a oportunidade também de abordar este tema e esta questão em particular. Na altura, não nos pareceu, pelo menos pelas informações que recolhemos, que houvesse grande preocupação por parte da Associação Oncológica do Algarve, não dispensando agora aquilo que foi a intervenção do Sr. Enfermeiro, que também, Jaime Ferreira, que também cumprimento e que teve aqui agora uma outra abordagem do tema. O PCP não tem dúvidas relativamente àquilo que são os cuidados e o acesso aos cuidados de saúde. De facto, aquilo que nós defendemos, e o Algarve é bem o exemplo de quando falha o investimento público, o investimento privado tem a oportunidade e, nesse sentido, depois, muitas das vezes, está em causa aquilo que é o acesso. No Algarve nós vimos, sempre que falha a resposta pública, os hospitais privados nascem que nem cogumelos, por assim dizer. E por isso entendemos que a resposta pública, independentemente da resposta privada ter a sua iniciativa, e naturalmente quem quiser fazer os seus investimentos está livre de o fazer, mas a resposta pública não pode faltar. E quando a resposta pública falta, naturalmente as necessidades têm mais dificuldade em serem satisfeitas e, nesse sentido, cabe-nos a nós dizer que o investimento, nomeadamente numa resposta que crie condições para que os doentes necessitados, nomeadamente os doentes de radio-oncologia, necessitados de radioterapia, o possam fazer em segurança, em qualidade e na sua região, preferencialmente, tendo em consideração aquilo que são todo o transtorno sujeito ao transporte, à deslocação, enfim, e tratamentos que não são, muitas das vezes, inócuos. Contudo, aquilo que nos apraz dizer, e de facto também valorizamos aquilo que foi a iniciativa da criação da Associação Oncológica do Algarve, pelo Dr. Santos Pereira, reconhecemos e percebemos o papel importante que teve. 2005, o rastreio do cancro da mama, que se mantém, o apoio que é dado ainda hoje à mulher pós-cirurgia, o acompanhamento que é feito por esta associação e muito valorizamos este importante papel que é desempenhado. Depois, em 2006, a criação da Clínica de Radio-Oncologia e depois as duas unidades móveis que mais tarde, em 2017 e 2018, também representam um papel importante. Mas aquilo que nos cabe dizer, desde logo, são duas questões, muito simples. É saber se, de facto, os tratamentos que são feitos em Sevilha, havia ou não havia condições para todos eles serem cumpridos através da Clínica de Radio-Oncologia, de que será propriedade a própria Associação Oncológica do Algarve. E a segunda questão é, de facto, se esta clínica é ou não, neste momento, explorada, ou seja, se é a própria Associação Oncológica do Algarve que a está a colocar, a assegurar os cuidados, ou se ela foi adjudicada, entregue a uma outra clínica privada que faz dela a sua gestão. E nesse sentido, dizer se duas questões muito concretas: podiam ou não podiam os utentes estar a fazer os tratamentos no Algarve, e nomeadamente nesta clínica, e se de facto também esta clínica concorreu ou não concorreu a este concurso internacional. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Eu passo agora a palavra à Associação Oncológica do Algarve
se possível, um período por 12 minutos. Muito obrigada. Muito obrigado. Em relação à resposta ao Sr. Deputado Luís Botelho, do Partido Socialista, vamos esclarecer uma coisa assim. A Associação Oncológica é uma organização não governamental desde o início, tem todo o mérito e boa vontade e voluntariada para a resolução de problemas das necessidades das populações que surgiram na altura e continua. Quando se colocou a questão da construção da unidade de radioterapia, nós fomos desenvolvendo todo o projeto no sentido de a própria associação se tornar ela própria detentora das licenças e do recurso e do know-how necessário para instalar o acelerador de partículas inicial, que era um único bunker. Quando chegamos à conclusão do primeiro bunker, a entidade financiadora principal, que era a CCDR, através do programa Interreg, de cooperação transfronteiriça, faz uma proposta à direção da Associação Oncológica para concessionarmos a exploração da radioterapia a quem tinha já passado experiência no assunto e tinha todas as condições e as licenças para poder implementar rapidamente este tipo de cuidados. Se imaginarem apenas e só isto, que Portugal, como se vê pelas últimas notícias, tem uma existência de recursos altamente qualificados na área da medicina, imaginem na física nuclear, e que é preciso para médicos de radioterapeutas, que não temos, e teríamos a dificuldade que iríamos ter de implementar rapidamente essa solução. Qual foi a solução? As instalações são propriedade da Associação Oncológica. O primeiro acelerador de partículas, o primeiro bunker, foi a Associação Oncológica. Depois, a exploração foi concessionada a uma empresa certificada para o efeito, que era Quadrantes. Essa empresa paga uma renda pela exploração do edifício à Associação Oncológica e a Associação Oncológica tem uma cota de 10% no capital dessa empresa. Dito isto, não é a Associação Oncológica que vai ao concurso, é a Quadrantes, que pertence ao grupo Joaquim Chaves, que tem as certificações de que vai aos concursos. A Associação Oncológica aqui só está na defesa dos interesses superiores das pessoas. Nós não temos nenhum interesse privado nisto. O único interesse privado é o interesse das pessoas e o direito das pessoas. Segundo, em relação ao seu deputado do Partido Chega, a Associação Oncológica interessa-se apenas pelos interesses dos direitos dos doentes, como é evidente. Todos os tratamentos, e a partir daqui é assim, todos os tratamentos que podem ser feitos na região, tanto de radioterapia como de radiocirurgia, e na minha primeira intervenção, desconhecendo, porque não nos informaram sobre as condições técnicas da Clínica de Sevilha, da Quirón Saúde, em Sevilha, nós podemos dizer aquilo que a Quadrantes oferece dos tratamentos e da qualidade e a segurança dos tratamentos no Algarve. Tanto que há uma coisa muito simples. O Centro Hospitalar Universitário do Algarve tem um médico especialista de radioterapia que é o fiscal e que observa e verifica todas as atividades dos doentes do Algarve. Em relação ao Sr. Deputado do Partido Comunista Português, pois é como eu lhe digo, todos os tratamentos podem ser feitos no Algarve. A realização desses tratamentos é feita nos termos que eu disse anteriormente e a única coisa que se nos coloca é sempre isto. Quando se abre um concurso na saúde, em oncologia, na área do cancro, em que o critério é apenas económico, onde é que fica o interesse do doente? Onde é que fica o desconforto do transporte? Onde é que fica tudo isso? E depois temos outro problema, que é o Estado não se rege por princípios de lucro. O Estado rege-se por princípios de boa utilização dos dinheiros públicos. Tanto quanto eu sei. Se uma boa utilização de dinheiros públicos é mandar doentes a Sevilha fazer este tipo de tratamentos, eu permito-me discordar, não concordo, que tal venha a ser. Portanto, concluindo, podem ser feitos todos os tratamentos no Algarve. O encaminhamento dos doentes para o tipo de intervenções, por exemplo, para Lisboa, seja para o IPO, seja para onde for, é sempre possível, se isso for necessário.
até hoje, tudo tem sido feito assim, e salvaguardando desde já uma questão que não é uma questão de pormenor. Os preços e os valores que estão em causa nos concursos são tabelados pelo próprio SNS. São eles, isto é publicado em Diário da República, os valores dos custos deste tipo de tratamentos. Não é o operador ou a pessoa que está concessionada ou que realiza que faz a tabela. É o Estado que faz a tabela. E, portanto, o que acontece neste tipo de situações, e o que aconteceu no caso da radiocirurgia, foi a empresa de Sevilha, abre aqui o parênteses, aqui não Saúde é quase um SNS da dimensão em Espanha, é uma multinacional, não se esqueçam disso, por favor. E, portanto, essa empresa fez um abate em relação ao preço tabelado do Estado português de umas centenas de euros. Não estamos a falar de 100 mil euros nem de milhares de euros. São umas centenas de euros a menos em relação ao valor de referência definido pelo Estado português. E, portanto, foi nesses termos que foi adjudicados os tratamentos em Sevilha. Muito obrigado. Muito obrigada, enfermeiro Jaime Ferreira. Eu pergunto se nesta fase a doutora Maria de Lourdes também vai usar a palavra. Não, eu acho que o tratamento deste assunto deve ser continuado pelo Sr. enfermeiro Jaime Ferreira. E agradeço. Muito obrigada. Muito bem, obrigada. Vamos passar à segunda ronda e dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista por 1 minuto. Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu quero agradecer os esclarecimentos que o Sr. enfermeiro Jaime Fernandes fez, Jaime Ferreira, e manter, eu acho que a solução é, de facto, rapidamente tomarmos em mãos a construção de um centro de radioterapia no Algarve público integrado no Serviço Nacional de Saúde. E essa é a solução, porque, de facto, eu percebo perfeitamente a explicação e aqui o que nos interessa a nós, o Partido Socialista, também aos utentes, em função das outras realidades que também há contratos, há concursos, há regras europeias, há tudo isso, e que até agora estava particularmente excluído da contratação, porque a unidade de radioterapia da Associação Oncológica do Algarve estava a fazer esse serviço. E a radioterapia está a ser feita em Portugal, que é importante, foi tal concurso que foi felizmente anulado. Mas era só para dar este propósito, o que nos move é os utentes e que os utentes tenham serviços em Portugal. E, obviamente, acompanharemos de proximidade este assunto, porque também somos sensíveis, obviamente, aos argumentos aqui aduzidos pela Associação Oncológica do Algarve, que respeitamos, que defendemos e queremos continuar a prestar serviço aos utentes, apesar da situação complexa que estamos neste momento em mãos e que foi o âmbito desta audição. Por isso quero cumprimentá-los e dizer que nós vamos continuar a acompanhar o assunto para que este assunto possa ser resolvido o mais rapidamente possível, em função dos utentes e em benefício dos utentes. Obrigada, Sr. Deputado. Grupo Parlamentar do PST, Deputado Rui Cristina. Muito obrigado, Sra. Presidente. Quero começar por agradecer os esclarecimentos do enfermeiro Jaime Ferreira. Como afirmei na primeira intervenção, o PSD não está confortável que os utentes oncológicos algarvios se desloquem a Sevilha para fazer os tratamentos de radiocirurgia. É desumano sujeitar doentes já fragilizados a este tipo a um transporte de 4 horas, onde têm que se deslocar a Espanha e serem atendidos por profissionais que não falam português, e no transporte, por relatos que tenho ouvido, que têm condições mínimas em caso de mal-estar. A Associação Oncológica do Algarve esclareceu-nos uma dúvida bastante importante. Não há vantagens técnicas em que os utentes serem tratados em Sevilha, ou seja, os tratamentos que são feitos em Sevilha têm a mesma qualidade técnica que os tratamentos que são realizados no Algarve. Logo, esta opção do Centro Hospitalar no Hospital do Algarve não serve definitivamente os interesses dos utentes. O PSD vai continuar a acompanhar este assunto e a defender que os doentes oncológicos sejam tratados na região e não em Espanha, e não pode haver concursos públicos onde o único critério seja o preço mais baixo. Já basta dos algarvios serem tratados como cidadãos de segunda. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O parlamentar de Chega, deputado Pedro Frazão. Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Senhores deputados, Sr. Enfermeiro, muito obrigado pelos esclarecimentos que nos prestou. Portanto, eu fiquei elucidado de que, de facto, o que está a acontecer em Espanha são os tratamentos de radiocirurgia e não os de radioterapia, que os de radioterapia continuam a ser feitos em Portugal e, portanto, devemos tirar daqui e das suas intervenções que, de facto, o que esteve no racional desta escolha de enviar os pacientes para a Espanha terá sido basicamente o preço para cada tratamento. E que, portanto, neste concurso não existiu uma coisa tão simples como exigir no caderno de encargos do concurso que os profissionais de saúde que atendessem os doentes falassem português. Por exemplo, seria uma prerrogativa bastante simples de colocar neste caderno de encargos e que obviaria esta situação. De todo modo, Sr. Enfermeiro, agradecendo-lhe mais uma vez, gostava que explicitasse melhor o nome da empresa espanhola ou da multinacional que referiu, dizendo que tinha um volume de negócios tão elevado ou equiparado ao nosso SNS em Portugal, porque não compreendi bem, pensei que era Quiro Saúde, mas não me compreendi, pedia que repetisse pausadamente o nome dessa multinacional. E, quanto ao mais, agradeço a todos. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. O parlamentar do PCP, Sr. Deputado João Dias. Muito obrigado, Sra. Presidente. Quero agradecer ao Sr. Enfermeiro Jaime Ferreira os esclarecimentos que prestou. O surgimento da Associação Oncológica do Algarve é bem o exemplo de quando falta a resposta pública, nomeadamente social, as populações, as forças vivas das regiões, dos territórios, acabam por se organizar e criar essa mesma resposta, ainda que, naturalmente, com muitas dificuldades. E foi isto que surgiu. A criação da Associação Oncológica do Algarve surgiu em resposta a uma carência que era manifesta. Por isso mesmo, nós acabamos por também deixar aqui muito claro, e neste caso concreto, importa que sejam dados os passos e o caminho que seja feito da criação de uma unidade, de um centro público de radioterapia. E nesse sentido só quero deixar esta pergunta à Associação Oncológica do Algarve, nomeadamente ao Sr. Enfermeiro Jaime Ferreira, se está de acordo que seja feita esta unidade e que seja criada esta unidade. E porque se está de acordo, então será mais um, como o PCP, a defender a criação de uma unidade pública que responda às necessidades de tratamento e que, obviamente, crie condições para que o transtorno resultante das deslocações possa ser naturalmente eliminado. Nesse sentido, questiono qual é a sua opinião, qual é a sua posição sobre a construção e criação de uma unidade pública de radioterapia, radio-oncologia no Algarve. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado João Dias. Agora passava a palavra à Associação Oncológica do Algarve, uma resposta final por um período de 4 minutos. Muito obrigada. Começando pela última pergunta do Sr. Deputado do Partido Comunista Português, é evidente que nós somos favoráveis, desde o início, à criação de centros públicos. E eu, particularmente, pessoalmente, sempre trabalho na saúde desde 1975, nunca trabalhei no setor privado e, aliás, tenho muitas reticências em relação ao setor privado. E, portanto, toda a minha carreira foi feita no setor público, em diferentes funções, mas sempre no setor público, a defesa do público. Em relação ao... Fique claro que, assim, neste momento não existe, se existir, e quando existir, é evidente ter o nosso apoio, o nosso empenho total e a mobilização, e a única coisa que a gente pretende é que o Estado e os seus representantes locais apliquem a lei e ouçam e peçam a colaboração dos representantes das pessoas, porque nós somos eleitos. A Associação Oncológica tem os órgãos eleitos por seus associados, que na sua grande maioria, ou são pessoas vítimas de cancro, ou são familiares de pessoas portadoras de cancro. E isso era crucial. Nada disto tinha acontecido. Se nós tivéssemos sido ouvidos na fase, como pedimos, em fase de concurso, nada disto tinha acontecido, garanto-eu, porque eu não acredito que pessoas responsáveis pela saúde não tenham o bom senso de ouvir e de perceber quando se está a decidir mal. Ponto 1. Ponto 2. A multinacional a quem foi adjudicado tanto quanto foi dado a saber, porque informações oficiais nós não tivemos, é a Q9 I KQ9 UIRON, Quiron Saúde.
A Quirón Saúde é uma multinacional espanhola e, quando digo a dimensão que tem dezenas de milhares de trabalhadores, tem dezenas de hospitais por Espanha inteira e é uma entidade completamente privada. E eu só me incomoda esta situação por motivo que eu disse desde o início. Quer dizer, a Associação Oncológica é uma entidade, é uma organização social, de cariz social, articula-se, aprofunda e dinamiza sobre nós que iniciamos o aprofundamento das políticas de saúde públicas com a Andaluzia e articulamos com a Liga Espanhola contra o Cancro através do Serviço Andaluz de Saúde, que é o setor público. E depois temos o Estado ao lado, que articula os serviços e põe serviços à disposição de privados em Espanha. Quer dizer, isto não bate lá muito certo. É a única coisa que eu quero dizer sobre isto, para mim, mas pode ser eu que estou a perceber mal. De resto, fica claro que nós somos a favor de um centro oncológico público. Até lá, penso que deveríamos acabar rapidamente com esta instabilização dos doentes e estas preocupações, que são extensíveis aos exames complementares de diagnóstico, como bem sabem, que estão a ser feitos em Espanha também, desde aqui do Elva até Sevilha. E para nós, vamos continuar a defender os direitos e os interesses dos doentes portadores de cancro no Algarve. E aqui aplica-se a expressão do a quem doer, porque para nós isso está acima de todo e qualquer interesse. Muito obrigado. Muito obrigada, enfermeiro Jaime Ferreira. Muito obrigada, Sra. Presidente da Associação Oncológica do Algarve, doutora Maria de Lourdes Santos Pereira. Em nome da Comissão de Saúde, muito obrigada pelos esclarecimentos prestados. Muito obrigada por terem vindo a esta comissão. Muito obrigada também, bom dia, e agradeço penhoradamente a atenção sobre este assunto que tão importante é para as pessoas que vivem aqui no Algarve e que passam por estas situações de cancro. Muito obrigada e bom dia. Muito obrigada, muito bom dia. Terminamos assim esta audição. Às 10 iniciamos a segunda audição que temos na agenda.